A Igreja Batista, através do Ministério Palavra da Cruz, traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Queridos, mais uma vez juntos vamos meditar na verdade da Palavra de Deus. Eu quero convidá-los a estar abrindo as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Mateus 11, de 28 a 30. Então vamos, nesse tempo que vamos passar aqui juntos, vamos ficar bem atentos para nós apreciarmos a verdade da palavra de Deus. Porque esta palavra, diferentemente, queridos, de todos os outros livros que são produzidos por aí, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É uma palavra viva. É uma palavra que quando nós a lemos, essa mesma palavra vai estar operando em nós transformações maravilhosas. Ela vai, pelo seu Espírito, nos conduzir à pessoa de Cristo, para que nele nós vamos ter descanso. Então eu quero chamar a sua atenção para essa leitura, não só essa, mas eu vou citar hoje muitos textos da palavra de Deus, porque o tema ele é muito pertinente. Cuidado com a religião, porque a religião ela tem a finalidade de nos escravizar, de nos prender, de nos trazer bastante confusão. A religião não traz certeza da regeneração para ninguém, não traz santificação para ninguém. Então vamos ficar muito atentos aqui com esta reflexão. Vamos ler inicialmente Mateus capítulo 11, quero ler do verso 28 até 30, assim diz a palavra de Deus. Disse Jesus aqui, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos, nesse momento, ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, que alegria, mais uma vez, podermos nos apresentar diante de Ti nesta manhã tão especial. Oh, meu Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem se revelado a nós. O Senhor tem falado aos nossos corações pela Tua santa palavra. Que Teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, as mentes daqueles que nos ouvem nesta oportunidade. Pai, toque nessas almas, conduz essas almas a Cristo e os abençoe com a regeneração, com a edificação. Pai, nos edifica porque nós somos a Tua igreja, a igreja que foi comprada por bom preço. Nós queremos exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome com as nossas vidas. Pai, que nesta manhã possamos transmitir a Tua palavra sob a orientação do Espírito Santo. Que não venhamos falar nada daquilo que seja contra a Tua vontade, mas que Teu Espírito, Pai, que está na direção das nossas vidas, que tem nos guiado continuamente, venha revelar o Senhor Jesus Cristo e fazer com que realmente, ó Pai, toda essa verdade da Tua palavra se torne real para cada um de nós. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Esse texto aqui que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. Jesus ele faz um convite tão maravilhoso. Vinde a mim, vinde a Ele. Queridos, o nosso chamado é para ir a Ele. Agora, nós só vamos atender esse chamado de Cristo quando? Quando que uma pessoa pode dizer sim para esse chamado aqui? Sabe quando? É quando nós estivermos cansados e sobrecarregados. Aí sim, Ele vai nos aliviar. E Ele nos conclama aqui, tomemos o seu jugo, não só tomar o seu jugo, mas também aprender dele, porque Ele é manso e humilde de coração, diz a palavra de Deus. E é nele, em Cristo, não na religião, que nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, porque o jugo dele é suave
e o fardo dele é leve. Queridos, uma das coisas que nós precisamos saber é que lá na cruz, quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas cargas, o nosso pecado. O nosso pecado, segundo diz a palavra de Deus, faz com que nós venhamos andar de uma forma que nós ficamos encurvados, né? Mas se de fato nós tivermos essa consciência de que o Senhor, Ele nos chama a colocar o nosso fardo, o nosso peso, eu não sei aquilo que lhe pesa nesta manhã, mas nós somos convidados a colocar todo o nosso peso aos seus pés, para que Ele possa carregar. Tem um texto da palavra de Deus no Salmo 68, no versículo 19, que a Bíblia diz assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Queridos, Ele é bendito. Ele é bendito por quê? Porque dia a dia Ele leva o nosso fardo, Ele leva o nosso peso. Mas para que Ele possa levar, nós temos que entregar a Ele todo o nosso peso, todo o nosso fardo. A palavra de Deus diz assim, no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se Ele vai fazer o tudo, então não ficou absolutamente nada para mim e para você carregar. Então vamos entregar o nosso caminho, entregar as nossas preocupações, entregar os nossos fardos, aquilo que nos traz peso, sobre o Senhor, porque dia a dia, diz a palavra de Deus, Ele leva o nosso fardo. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com todos os ensinamentos distorcidos que nós recebemos, muitas vezes em nossas comunidades, em nossas denominações. Porque muitas vezes, irmãos, nós recebemos tanto peso, que às vezes nós nem podemos carregar. Pessoas que colocam cargos sobre as nossas costas, cargas pesadas, e aí nós ficamos presos, sobre as doutrinas e os preceitos dos homens. Então esse aqui é um ensinamento enganoso. Também, meus irmãos, uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado é também tradicional, eu creio que na grande maioria das igrejas, não em todas, que eu passei isso aqui para as outras pessoas como sendo verdade por muitos anos. Por quê? Por falta de conhecimento e revelação nas Escrituras Sagradas. É que o homem, a pregação é que o homem precisa ter uma religião para ser salvo. Não é nada disso, irmãos. Nós precisamos de Cristo. Não precisamos de religião. Religião leva as pessoas para o inferno. Religião é arapuca. Religião é esforço. Cheira CCC. Então, desse ensinamento distorcido e ilusório, sucede o quê? Sucede a agitação e correria das pessoas em busca de uma religião que satisfaça os seus anseios materiais e também sociais, sempre na esperança de encontrar nela a solução para os seus problemas de pecado, solução para os seus problemas de emprego, solução para os seus problemas de prosperidade, de relacionamento conjugal, de educação de filhos, de fé em Deus e de vida eterna. Agora, o resultado de tudo isso, meus queridos, é o chamado fenômeno religioso ou correria religiosa que está ocorrendo hoje em diversos lugares, com todas as classes sociais no Brasil. Olha, existe hoje uma grande agitação religiosa com relevante crescimento material e numérico em muitas igrejas. Mas o que este povo está buscando não é o nosso Senhor Jesus Cristo. Estão buscando as suas bênçãos, as suas prosperidades. Por favor, pare para pensar e analise. Tire aí as suas próprias conclusões, que você vai verificar que grande engano é nós buscarmos as coisas de Deus e não o Deus das coisas.
Em Mateus capítulo 6, verso 33, a Bíblia diz assim, Jesus está dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós invertemos. Nós buscamos as coisas, o reino e a justiça em segundo lugar. Entende aqui, irmãos? O que é o reino de Deus? Reino de Deus é o que Cristo é. Ele é o reino, porque onde Cristo está, ali está o seu reino. Irmãos, e nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Está escrito, eu quero chamar a sua atenção para esse versículo da palavra de Deus, lá em Colossenses capítulo 1, o versículo 13, que diz assim a palavra, ele aqui é Jesus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, irmãos, olha que transporte maravilhoso. Nós estávamos no reino das trevas. O reino das trevas é o reino da morte. Então Jesus foi lá no reino das trevas, no império das trevas. Éramos escravos do diabo, escravo de Satanás, escravo dos nossos prazeres, escravos do mundo, da soberba. Jesus Cristo foi lá e ele nos libertou pela cruz do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Irmãos, ele foi lá nos alcançar, lá no lamaçal do pecado, lá na nossa imundícia, lá nas nossas sujidades, no nosso coração inconstante, desesperadamente corrupto, perverso, enganoso. Jesus Cristo, ele trocou tudo isso, ele fez uma limpeza maravilhosa, porque lá na cruz, no corpo de Cristo, ele crucificou a minha e a sua natureza pecaminosa. Lá na cruz ele tirou o nosso pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, e hoje nós estamos vendo que as denominações estão se multiplicando. Nós estamos vendo novos pontos de pregação e novas igrejas são abertas diariamente. Agora, meus amados, em quase todas as ruas das cidades e das vilas, se vê um novo templo religioso com os mais diferentes nomes, indicando ali um novo grupo, uma nova teologia, novas doutrinas e novos usos e costumes. Onde é que nós vamos parar? E apesar de tudo isso, se vê em todas as classes sociais um estado de inquietação, um estado de ansiedade e angústia, numa movimentação aí acelerada de pessoas indo e vindo, entrando e saindo dos templos, numa angustiante corrida religiosa. Com qual finalidade? A fim de participar aí dos cultos com as mais variadas finalidades. Nós vemos culto de vigília, culto de oração, culto da família, culto da mocidade, culto das crianças, cultos do bebê, culto aí de restauração, culto de libertação, culto de quebra de maldições, culto aí de busca de poder, culto da prosperidade, culto das curas. Tudo isso fica só no oba-oba e nada mais. Amados, Jesus foi tão claro lá em Mateus 7, 21 e 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Amados, esse texto fica tão claro que uma pessoa, ela pode profetizar em nome de Cristo sem ser regenerada, sem ser um filho, uma filha de Deus. Uma pessoa em nome de Cristo, ela pode expulsar demônios sem ser regenerada. Ela pode fazer muitos milagres sem ser regeneradas. E é o que está acontecendo hoje em nossos dias. Estamos vivendo um cristianismo sem amor.
um cristianismo sem alegria, um cristianismo morno, onde as pessoas não fazem outra coisa a não ser murmurar. Olha, irmãos, a gente percebe que muitos chegam até a mudar de igreja, passando de uma denominação para outra, na ilusão de receberem no novo grupo o que ainda não receberam. Agora, uma coisa é certa, pelo menos conseguem trocar de aparência, mas, por outro lado, sem haver nenhuma mudança com relação à natureza pecaminosa que está no seu interior. Multidões estão aí a correr atrás do vento, enganando e sendo enganados. A Bíblia é tão clara lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Será que este aqui não é o seu caso? Será que isso aqui não está acontecendo na sua vida, meu querido ouvinte? O que você precisa conhecer é a verdade da palavra de Deus, porque somente a verdade irá te libertar. E essa verdade é Cristo. Por isso que nós não temos outra pregação senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E só pode pregar Cristo crucificado aquele que foi crucificado com Cristo. Queridos ouvintes, então, nós percebemos que desse procedimento angustioso, que é próprio do ser humano de todas as épocas, originou-se a definição de religião. O que é religião? Religião é a busca do homem a Deus, por isso há muitas religiões. Você já parou para pensar por que existem aí tantas denominações? Por quê? Porque existem pessoas descontentes, então elas vão mudar de religião, se sentem bem naquela religião, mas com o tempo elas percebem que o vazio vai reinar. Porque enquanto você não conhecer a verdade da palavra de Deus, o seu interior nunca irá se satisfazer. Lembra quando Jesus tratou com aquela mulher samaritana? Ele disse assim para aquela mulher samaritana ali perto do poço: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, quem beber desta água do mundo, desta água que a religião oferece para as pessoas, vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que Cristo dá, porque Ele é a água viva, e esta água vai fluir em nosso interior, rios de água viva. Mas você tem que crer nele, não como você pensa, mas como diz a Escritura. No Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38, a Bíblia diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é igual ao rio Amazonas, é rios de águas vivas, águas que satisfaz a nossa sede. Irmãos, por isso que religião é a busca do homem a Deus. Evangelho é Deus buscando o homem. Então, por que tem muitas religiões? Porque é o homem buscando a Deus. Agora, enquanto ele não encontrar a verdade da palavra, ele não vai sossegar. Sempre parece que está faltando alguma coisa. É porque ele precisa conhecer a verdade. Mas o Evangelho é Deus buscando o homem. Por isso mesmo, há somente um Evangelho. Muitos estão na religião. É por isso que muitos estão bem distantes do Evangelho. Tem pessoas que nem sabem o que é Evangelho. Evangelho, em 1 Coríntios capítulo 15, 3 e 4, Paulo fala ali que Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição. Então, para que eu e você sejamos salvos, nós temos que participar do Evangelho. E participar do Evangelho, uma vez que sabemos que Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, eu, para ser um participante deste Evangelho, preciso de crer que eu participei da morte de Cristo, do sepultamento de Cristo e da ressurreição juntamente com Cristo. Agora, uma coisa nós podemos afirmar com toda certeza: quanto mais o homem se envolve com religião,
maior se torna a sua escravidão. Religião, meus queridos ouvintes, guarde bem isto, é como a areia movediça. Quanto mais o religioso se movimenta e se esforça no sentido de ser aceito pelos homens, alcançar espiritualidade e agradar a Deus, mais ele se afunda, mais ele se atola. Ele fica preso, ele fica ali como que sufocado, e religião sufoca. Amados, o Dr. Malcolm Smith, no seu livro Esgotamento Espiritual, ele disse o seguinte, deixa eu ler para vocês aqui. Ele disse assim: quanto mais religiosa se torna a pessoa, mais longe fica de Deus. Quanto maior a dedicação religiosa, maior a sensação de vazio. Está vendo? Malcolm Smith disse a coisa mais certa deste mundo aqui. Quanto mais religiosa se torna uma pessoa, mais longe ela fica de Deus. E quanto maior é a sua dedicação na religião, maior a sensação de vazio. Por isso, meus queridos ouvintes, que a tentativa de resolver o problema do relacionamento com Deus através da religião leva o religioso a um estado de angústia, de depressão e até mesmo alucinação, conforme está descrito no texto de Isaías 29, versículo 8, que diz assim: será também com o faminto, que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Está vendo aqui, amados, que texto maravilhoso da palavra de Deus? Temos que refletir nesse texto aqui. Será que, eu fico pensando às vezes, será que esse aqui não é um caso que está acontecendo com você, que está me ouvindo nesta manhã? Porque todas as vezes, amados, que nós tentamos resolver o nosso problema de relação com Deus e usamos os mecanismos da religião, isso vai levar a pessoa a um estado de angústia. Olha, nós temos atendido tantas pessoas crentes velhas de igreja que vêm nos procurar, vêm marcar uma hora conosco. Elas estão frustradas com a religião, estão deprimidas com a religião, estão decepcionadas com a religião e elas ficam sentindo alucinação. E o texto aqui é tão claro. Será também, Isaías 29, 8, será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio. Ou como o sequioso, que sonha que está a beber, mas quando acorda, ele sente-se desfalecido e com muita sede. Irmãos, será que isso não está acontecendo na sua vida? Olha, você precisa de rogar ao Pai, clamar a Deus misericórdia para a sua vida, para que então o Espírito Santo de Deus venha lhe revelar a verdade das Escrituras Sagradas, para que você possa se apoiar sobre a palavra santa de Deus, a palavra poderosa de Deus, porque esta palavra, ela é poderosa para salvar a sua alma. Essa palavra, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra dele penetra. A palavra de Deus, ela consegue ir lá nos pontos mais obscuros do seu coração e operar ali uma transformação. Primeiro, Jesus quer trocar o seu coração de pedra e lhe dar um coração sensível, um coração de carne, um coração que possa se relacionar com o próprio Senhor da Glória. E quando nós nos relacionamos com o Senhor da Glória de uma forma inteira, o que acontece? Ele vai satisfazer a nossa alma. Por isso que nós temos que ter sede de Deus, sede de Cristo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Queridos, tem um salmo muito interessante, o Salmo 63. Ele é tão precioso, ele fala tanto ao meu coração. Veja aqui a busca do salmista. Ele diz assim, olha só que coisa mais linda, meus amados. Salmo 63, o versículo 1, diz assim a palavra: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água.
Ah, meus irmãos, e o versículo 2 ele é tão glorioso, diz assim: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. E o versículo 3 é mais lindo ainda, que diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Ah, meus irmãos, que coisa linda, que oração mais profunda nós temos aqui. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco a ti, não busco as tuas coisas, porque as tuas coisas me serão acrescentadas. A minha alma, ela tem sede, mas ela tem sede de ti. Por quê? Porque somente a ti, somente o Senhor é que tem a capacidade de satisfazer, de saciar a minha sede, de encher a minha alma vazia. Somente o Senhor pode preencher todas as lacunas do meu coração. Olha, irmãos, eu e você, aqueles que creem, que creram, que morreram e ressuscitaram com Cristo, nós somos agraciados por Deus com a oportunidade de realizar ali a sua vontade quando Cristo vem habitar em nosso coração. Queridos, Cristo é aquele que nos faz descansar. Na expressão lá do Salmo 23, vocês se lembram? Aquele texto tão precioso. Às vezes tem muitas pessoas, elas sabem até decor o Salmo 23, mas não sabem ali quão grande significado tem aquele salmo. No Salmo 23, a Bíblia diz o seguinte, deixa eu ver o versículo aqui. O versículo 2 diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. É o próprio Senhor, irmãos. É Ele que me faz repousar. Aonde? Em pastos verdejantes. Pastos verdejantes fala de uma vida de ressurreição. E a palavra não para aqui, diz assim: leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Que salmo maravilhoso! Nós temos que, de fato, verificar quão importante é nós sermos guiados pelo Senhor. Irmãos, tenhamos isto em mente, que evangelho não é religião, queridos. Evangelho não é religião. Existe uma grande diferença entre religião e evangelho. Religião sempre enfatiza o fazer. Nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Vamos lá para buscar as bênçãos de Deus. Tudo errado. A religião sempre vai enfatizar o esforço humano na tentativa de agradar a Deus e de ser reconhecido pelos homens. O evangelho não dá ênfase ao fazer, mas ao ser. O ser o quê? O ser uma nova criação, o ser uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas para ser uma nova criatura, você tem que estar em Cristo. E para estar em Cristo, você tem que crer na sua crucificação juntamente com Ele, na expressão de Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que eu tenho dito para vocês, cuidado com religião, cuidado com preceitos que são oriundos da religião. Queridos, a religião, ela pode mudar em muito o comportamento das pessoas, mas não muda a sua natureza pecaminosa interior. A mudança de coração, de personalidade, de caráter, de mente, a fonte de todos os desejos e vontade, é um milagre que só Deus pode realizar no interior do homem e da mulher. A Bíblia diz lá em Ezequiel 36, verso 26, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne.
Isso quem faz não é a religião, é somente o nosso Senhor Jesus Cristo, quando cremos em nossa inclusão no seu corpo lá naquela cruz. Por misericórdia, Ele nos atraiu a si, Ele nos colocou no seu corpo, e ali, sobre o seu corpo, nós fomos mortos com Ele para o pecado. Fomos sepultados com Cristo, e Efésios 2, verso 6, a Bíblia diz assim: e juntamente com Ele, junto com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero, nesta manhã, lhe dizer algo que é muito sério e oportuno. É possível o homem ser muito dedicado à sua religião, ser aplaudido e elogiado pelo seu grupo, e estar muito distante de uma experiência real de regeneração, de salvação. Hoje tem muitos crentes que, se morrerem hoje, não sabem para onde que vão. Se vão para o céu ou se vão para o inferno. Amados, salvação não é concedida ao homem pelos títulos honoríficos, condecorações, elogios e aplausos recebidos. Nem tampouco pelo seu esforço, ocupação e atividade religiosa que ele possa exercer na sua denominação. Queridos, não existe nada que o homem possa fazer dentro de sua religião, no intuito aí de conseguir libertação do pecado, santificação, crescimento espiritual e vida eterna. Por quê? Porque salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo e não pelo esforço e merecimentos humanos. Está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você está me entendendo, meu querido amigo? Você está me ouvindo com cuidado? Por favor, não se esqueça que o esforço humano, na tentativa aí de resolver o problema de relacionamento com Deus através da religião, pode ser muito bem exemplificado com o seu propósito inadequado e simplório de Adão depois da queda, procurando ali empregar meios de encobrir a sua nudez com folhas de figueira, na atitude ali de pedir desculpas a Deus pelo seu pecado cometido. Irmãos, Deus não aceitou aquilo que Adão e Eva fez. Ele não aceitou. Sabe por quê? Porque foi feito pelo homem. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, depois que Eva comeu do fruto proibido, fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e também deu a seu marido Adão e ele comeu, a palavra fala em Gênesis 3, 7 que abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, o que eles fizeram? Eles fizeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora, o versículo 8 fala que quando eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava ali no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E o versículo 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Agora veja o 10. Ele respondeu: Adão, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha, irmãos, mas eles não estavam vestidos de folhas de figueira? Estavam, mas Adão disse que ele estava aqui nu. Ele estava literalmente com aquelas vestes, mas diante de Deus ele estava nu. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos para tentar encobrir o nosso pecado e agradar um Deus 3 vezes santo é justiça própria. E a Bíblia diz em Isaías 64:6 que as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Cheira mal, cheira CCC. O homem ele não consegue, irmãos, fazer nada que possa se justificar diante de Deus. Não tem. Por isso que Deus ali, pela sua misericórdia, em Gênesis capítulo 3, verso 21, a palavra fala que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Adão fez
folhas de figueira, fez aventais, fez cintas, fez uma tanga de folhas. Deus não aceitou. Então Deus fez para eles vestimenta de peles. E consequentemente, se é vestimenta de peles, Deus teve que sacrificar ali um animalzinho. Queridos, vocês prestaram atenção aqui? Que nós não conseguimos tentar nos justificar diante de Deus. Por quê? Porque Deus só não vai aceitar pela sua justiça. E a nossa justiça, a justiça de Deus, é Cristo. Está escrito em 2 Coríntios 5:21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feito justiça de Deus. Amados irmãos, aquela mesma atitude religiosa ocorreu com Caim, querendo ali que Deus aceitasse o seu sacrifício de adoração do produto da terra, conseguindo com o próprio esforço, estando no pecado. Irmãos, Caim, ele queria fazer prevalecer os seus méritos, o seu trabalho e a sua vontade, em oposição à revelação e à vontade divina. Porque a sua atitude ali de ódio de Caim, de orgulho e presunção, entrou em choque com o amor, a obediência, a submissão, a humildade, a comunhão e santidade que Deus requer do verdadeiro adorador. O Evangelho da graça, ele nos dá descanso e não correria atrás do vento. O homem, ele sempre teve dificuldade para entender e aceitar o descanso que Deus lhe dá. Lá em Isaías 28, verso 12, a Bíblia diz assim, Isaías 28, 12: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Esse é o descanso, Cristo. Dai descanso ao cansado, este é o refrigério, Cristo, mas não quiseram ouvir. Irmãos, assim como o homem não dá ouvidos a Deus e a sua palavra, e não aceita o descanso que ele dá, a lei divina se torna para ele como um fardo pesado, um código de preceitos com regras e mais regras. Aí no versículo precedente, Isaías 28:3, a Bíblia diz assim: se você não quer o descanso, se você não quer ouvir o descanso, veja o que a palavra de Deus se tornará para você. Isaías 28:3, a Bíblia diz assim: assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Por quê? Quando nós deixamos de ouvir o descanso, receber esse descanso que é Cristo, queridos, você só vai entrar no descanso o dia que você crê que você morreu com Cristo. Lembra quando tem alguém lá no hospital com câncer, sofrendo meses e anos? Depois, quando aquela pessoa falece, os familiares dizem: ele morreu, mas graças a Deus porque ele entrou no descanso, ele estava sofrendo. Se ele era um filho de Deus, ele vai entrar no descanso, senão ele vai para o inferno. Mas hoje, Cristo já morreu e ressuscitou. Então, a Bíblia fala que eu e você, nós também morremos com Cristo. Enquanto você não crê que você está morto com Cristo, Romanos 6,7, a Bíblia fala assim: porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Enquanto você não crê que está morto com Cristo, você não irá descansar. Você não irá descansar. E a palavra de Deus vai ser para a sua vida preceito sobre preceito, é saia, é cabelo, é bigode, é barba, não pode isso, não pode aquilo, é mandamento, é regra, um pouco aqui. Para quê? Porque essas coisas, a Bíblia diz que para que as pessoas caiam para trás, se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Todo o crente que é religioso, que fica guardando preceito e regra e mandamento de homens, são pessoas amarguradas, são pessoas tristes, são pessoas bicudas, são pessoas que não têm alegria, que não têm amor no coração, porque elas têm preceitos, têm mandamentos, têm regras, mas não têm o Senhor da glória habitando no seu interior.
O religioso, ele gosta de carregar cargas, ele vive carregando fardos pesados, fazendo prevalecer aí os seus méritos, as suas qualidades, na tentativa de agradar a Deus. Irmãos, crescer na fé e satisfazer os anseios e ser reconhecido pelos homens, é isso que o religioso quer. O religioso, ele sempre se afirma neste ditado popular muito conhecido, pensando ser parte da Bíblia, que diz o seguinte: Deus disse, faça a sua parte que eu te ajudarei. Não é assim? Por isso ele corre, ele luta muito, ele se esforça, ele procura fazer a sua parte. É a religião das obras, da correria, do sacrifício, da obrigação, do desempenho, da canseira, do enfado, do encargo, das possibilidades humanas, do desempenho, do interesse e promoção pessoal. Corre muito, mas sem chegar a nenhum lugar e sem conhecer o descanso que Deus lhe dá. Este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiser ouvir. E Jesus nos chama para ir a Ele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis e achareis descanso para as vossas almas. É o interior refrigerado. Olha, irmãos, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nós temos ali o relato do encontro do jovem rico com Jesus, representando perfeitamente o retrato do religioso. Ao nosso ver, aquele jovem tinha tudo para ser feliz. Era moço, ele tinha boa saúde, era rico, humilde, educado, e ele desfrutava de alta posição social, mas ele era religioso e conhecia tudo sobre a religião desde a sua infância. Irmãos, e com todas essas qualidades, e com essa enorme bagagem religiosa que esse jovem rico tinha, aquele moço não era feliz, ele não tinha paz, ele vivia num intenso estado de ansiedade, ele não tinha segurança na religião e nem certeza de herdar o reino dos céus. Aí, desesperado, ele correu e perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Irmãos, esta aqui é a atitude de todo religioso, querer fazer alguma coisa para merecer a salvação e entrar no reino de Deus. Ele não sabia o que a salvação em Cristo é inteiramente de graça, sem nenhum esforço, sem depender da religião. Eu me referi no texto aqui, lá de Efésios 2,8, e vou falar de novo. A palavra fala que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aquele jovem rico, aparentemente, ele demonstrava ali estar muito interessado em saber algo mais com relação ao reino de Deus. Mas é interessante, irmãos, notem que Jesus, que sonda os corações, viu nele um interesse maior. A sua prioridade não era o reino de Deus, e sim o excessivo e sórdido apego ao dinheiro e fama. Ele estava ali terrivelmente escravizado pela avareza, e Jesus o amou e lhe ordenou corretamente a maneira de conhecer a liberdade e ficar livre do cativeiro. Jesus diz para ele lá em Marcos 10, 21, só uma coisa te falta, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Então vem e segue-me. Irmãos, aqui o fato de Jesus ter ordenado aquele moço se desfazer de suas riquezas e distribuí-las aos pobres, não significa nenhuma proposta prática de boas obras e de ações generosas para ser salvo. Não é isso. A ordem de Jesus tinha em vista ali levar aquele moço a um reconhecimento real da terrível escravidão em que ele se encontrava, porque ele servia a Mamon, servia às riquezas e não a Deus. Porque, mesmo sendo religioso e conhecendo ali detalhes de sua religião, ele estava miseravelmente perdido diante do reino de Deus, apegado aos bens materiais. Está escrito lá em Jó, capítulo 20, versículo 15, engoliu riquezas, mas vomitá-las do seu ventre, Deus as lançará. Olha aqui, engoliu riquezas, mas vomitá-las
do seu ventre Deus as lançará. Jó 20:15. Eu fico tão triste quando eu vejo crentes buscando as suas prosperidades materiais. Jesus diz para não ajuntar tesouro no céu. Por isso que, irmãos, a renúncia de todas as coisas deste mundo é o ponto de partida para aquele que deseja seguir a Cristo. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que está livre do príncipe deste mundo com as suas obras malignas. É aquele que rejeita o ocultismo e todos os cultos falsos, inclusive alguns evangélicos. É aquele que recusa qualquer envolvimento ou pacto com as obras das trevas. É aquele que deixa voluntariamente os prazeres da vida e renuncia também a si mesmo. Paulo fala em Gálatas 6,14: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Somente o Senhor Jesus deve ter a primazia na vida do seu seguidor, porque quem ama pai ou mãe mais do que a Cristo não é digno dele. E a salvação é um dom de Deus, é um milagre da divina graça para ricos e pobres igualmente, sem nenhuma acepção de pessoas, porque para com Deus, meus amados, não há acepção de pessoas. Para Deus não existe fronteiras, não existe nacionalidades, raças e nem credos religiosos. A salvação é para todos, sem dinheiro e sem preço. Isaías 55, verso 1 diz assim: todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ah, meus irmãos, quando perguntaram a Jesus o que poderiam fazer para realizar as obras de Deus, ele respondeu, lá em João 6:29, a obra de Deus é crer naquele que por ele foi enviado. Então aqui, a resposta de Jesus está expressando uma verdadeira lógica e coerente com as Escrituras, que o homem religioso dificilmente entende e aceita. Crer significa descansar. A obra de Deus é descanso e não correria. E Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Agora, aquietação e não agitação, paz e não alvoroço, reverência e não gritaria. Efésios 4:31 diz assim: longe de vós toda gritaria. E tem uns crentes aí esgoelados, parece que Deus é surdo. É resguardar e não ostentar. Por isso que Mateus 6:1 fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por ele. O Evangelho da Graça é um convite de Deus para o descanso de Cristo. Queridos, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Tenham todos vocês um ótimo dia. Aproveite bem o seu dia. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia para você. Graça e paz. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone 3215 7508, 3215 7508, ou então faça-nos uma visita e participe de uma de nossas reuniões. Atenção para os horários das reuniões.
todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas e também às 19 horas. A Igreja Batista Palavra da Cruz tem seu templo situado na rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao estádio do Teixeirão. Bom dia, graça e paz. Somente a ti, Jesus. Tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me.
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Quantos apaixonados nós temos aqui?